A história de hoje nos leva a uma pequena cidade chamada Tullamore, localizada no condado de Offaly, na Irlanda. Em 2022, vivia ali uma jovem de 23 anos chamada Aisling Murphy. Inteligente, determinada e trabalhadora, desde criança sonhava em ser professora. Aisling ficou nas nuvens de felicidade quando, apenas alguns meses após se formar, conseguiu uma vaga em uma escola primária em Durrove. Rapidamente se entrosou com a equipe. Seus colegas diziam que parecia que ela sempre tinha feito parte do grupo. Seu pai recordava que Aisling nunca ficava parada. Aproveitava cada dia ao máximo, buscava constantemente o crescimento pessoal e não temia novos desafios. Ela ensinava seus alunos a acreditarem em si mesmos e a enfrentarem obstáculos, sempre dando o exemplo. Mesmo ao decidir aprender um dos instrumentos mais desafiadores, a gaita de fole irlandesa, ela persistiu, provando a si mesma que era capaz de superar limites. A música sempre foi uma grande paixão em sua vida, algo que herdou de sua mãe, Kathleen. Durante a época escolar, Aisling participava do coral, da orquestra, jogava camogue e fazia parte de um grupo de música tradicional. Seu amor especial era pelo violino, instrumento que dominava com maestria desde jovem. Com o tempo, Aisling passou a integrar o seleto grupo dos 5% melhores violinistas do país, chegando a se apresentar no Festival de Música Tradicional em Tullamore. A família sempre esteve em primeiro lugar para ela. Aisling fazia questão de reservar tempo para jantares e momentos com o pai, Ray, a mãe Kathleen, a irmã Amy e o irmão Colm. Também tinha um relacionamento sólido com seu namorado Ryan. Eles se conheceram em uma festa quando tinham 15 anos. No começo, namoraram. Depois a vida os levou por caminhos diferentes, mas o vínculo entre eles nunca se perdeu. Anos depois, se reencontraram e decidiram nunca mais se separar. Juntos, planejavam o futuro, sonhavam com a casa própria, casamento e filhos. Ryan recordava que o sorriso de Aisling era capaz de aquecer qualquer ambiente e que seu riso contagiante ajudava a Neftata a enfrentar até os dias mais difíceis. No dia 10 de janeiro de 2022, Aisling passou na casa da família de Ryan para deixar algumas compras na porta. Todos estavam em isolamento por causa de uma doença, e mesmo com muita vontade de abraçar, precisaram se contentar com um rápido cumprimento, ansiosos para o reencontro que aconteceria em 10 dias, quando planejavam uma viagem juntos. 2 dias depois, como de costume, Aisling terminou seu dia de trabalho na escola e saiu para uma corrida. Ela buscava se exercitar sempre que tinha tempo livre, e uma breve corrida ao longo do canal a ajudava a clarear a mente. Antes de sair, avisou a mãe para onde iria, mas Kathleen sentiu um pressentimento e sugeriu que ela escolhesse outro local para se exercitar. Antes de sair de casa, ela abraçou a mãe e disse: "Mãe, já tenho 23 anos, te amo." Depois disso, a jovem foi até o Grand Canal, um lugar bonito e tranquilo, onde muitas pessoas costumam passear com seus cães ou praticar corrida. Por volta das 15h15, em uma trilha que leva o nome de Fiona Pender, uma mulher desaparecida, 2 outras jovens também estavam correndo ao longo da margem. De repente, ouviram sons estranhos e avistaram uma bicicleta abandonada ao lado da trilha. Do meio da vegetação próxima vinham soluços abafados. Elas pensaram que alguém pudesse ter caído da bicicleta e precisava de ajuda, então se aproximaram. Foi então que avistaram um homem inclinado sobre uma jovem, como se tentasse segurá-la. No pescoço dela brilhava uma corrente com um pingente onde estava gravado o nome Aisling. Ao perceber as corredoras, o homem se virou e, cerrando os dentes, ordenou de forma agressiva que fossem embora. Uma das jovens contou depois que a vítima tentava se soltar, se contorcendo e se debatendo com todo o corpo, mas já sem emitir sons.
Nenhuma das duas estava com celular e não havia ninguém por perto. Elas gritaram que iriam chamar a polícia e correram até a casa mais próxima para pedir ajuda. As autoridades chegaram rapidamente ao local. Ashlyn Murphy estava imóvel enquanto o homem já havia fugido. Apesar de todos os esforços dos médicos, não foi possível salvá-la. Mais tarde foi constatado que ela havia sofrido ferimentos graves na região do pescoço e havia perdido muito sangue. Próximo dela foram encontrados chaves, indicando que lutou bravamente até o fim. Especialistas observaram que a jovem resistiu com todas as forças. No dia 12 de janeiro de 2022, pouco depois das 16 horas, uma ligação de um morador local foi recebida na delegacia de Tullamore, relatando um incidente na área do Grand Canal Way, perto de Capincourt. No local, foi encontrada uma jovem com ferimentos sérios. Apesar de todas as tentativas dos profissionais de saúde, sua vida não pôde ser preservada. Essa parte do canal é um destino muito frequentado pelos moradores de Tullamore. A vítima era Ashlyn Murphy, uma jovem professora de 23 anos da região de Blue Ball. Toda a cidade se solidarizou com sua família, alunos e colegas de trabalho. Após a descoberta do ocorrido, foi iniciada uma grande investigação. Os melhores profissionais do Escritório Nacional de Investigação Criminal foram chamados para atuar. Foi determinado que nenhuma pista poderia ser negligenciada e que todos os esforços seriam feitos para que o responsável fosse levado à justiça. Naquele momento, não havia informações que indicassem que Ashlyn conhecia o agressor. Durante a investigação, ficou confirmado que a ação foi cometida por uma única pessoa agindo sozinha. Estamos fazendo um apelo a todas as testemunhas que possam ter notado alguém agindo de forma estranha na região. Qualquer detalhe, mesmo que pareça insignificante, pode ser extremamente importante, e pedimos que compartilhem essa informação. Pessoas que corriam pelo trajeto naquele dia tentaram descrever um homem que avistaram. A jaqueta dele era bem marcante, azul marinho, acolchoada, com uma costura incomum nas costas. Também encontraram uma bicicleta nas proximidades, presumivelmente pertencente ao mesmo indivíduo. Era uma bicicleta de montanha Falcon Storm, com guidão reto e detalhes verdes no quadro. A polícia deu um destaque especial em seu comunicado. Eles estão particularmente interessados em informações relacionadas a essa bicicleta. O que se pode contar sobre ela? Na noite de hoje, o chefe da polícia realizou uma coletiva de imprensa. Foi confirmado oficialmente. A bicicleta foi recolhida, mas agora é extremamente importante entender seu histórico, onde esteve nos últimos dias, a quem pertencia e se foi perdida ou levada por alguém. Algumas pessoas que estavam na área no horário relevante já entraram em contato com as autoridades, mas ainda não surgiu uma pista concreta. Com a ajuda dos dados da pulseira de monitoramento de atividades dela, foi possível reconstruir um quadro mais claro dos acontecimentos. O exercício começou às 14 horas e 51 minutos. Meia hora depois, o dispositivo registrou movimentos estranhos, e apenas alguns minutos depois, às 15 horas e 31 minutos, deixou de captar os batimentos cardíacos. A polícia também informou que, em sua avaliação, trata-se de um único indivíduo. Eles estão convencidos de que ele não conhecia Ashlyn e escolheu sua vítima de maneira aleatória. Segundo os investigadores, esse indivíduo pode ter apresentado arranhões ou pequenos ferimentos, pois Ashlyn se defendeu com todas as forças usando suas chaves. O homem que atacou Ashlyn foi afugentado por duas mulheres. Elas conseguiram descrever sua aparência, e essa descrição coincidiu com a de uma pessoa já conhecida na região por infrações recentes. Posteriormente, um homem de 40 anos foi detido para interrogatório. No entanto, algum tempo depois, ele foi liberado sem acusações formais. Depois que seu nome e suas fotos circularam pela internet, ele passou a receber ameaças, mesmo sendo inocente, e teve que ser colocado em um local seguro.
Já se passou um dia desde a tragédia às margens do Grand Canal, um local popular para passeios e lazer. Tullamore e arredores ainda estão tomados por choque e tristeza. O assunto dominou todas as conversas ao longo do dia. Em comunidades pequenas e unidas desta região, as pessoas lembram de Aisling Murphy. Isso causou um impacto especialmente forte entre jovens mulheres que frequentavam os caminhos e trilhas ao longo do canal. Esses acontecimentos fazem a gente refletir. Na verdade, em lugar nenhum é possível se sentir completamente seguro. Tenho 2 filhas pequenas e costumávamos caminhar bastante ao longo desse canal, mas agora vou pensar 2 vezes antes de voltar lá. Quando soube do que aconteceu, fiquei simplesmente em choque. A jovem apenas saiu para uma corrida comum. E tudo terminou dessa forma. Hoje, os moradores locais se reúnem para apoiar a família Murphy. Todos se lembram dela com carinho, como alguém que significava muito para essa comunidade. O silêncio no ar é quase palpável. É difícil acreditar que tudo isso seja real. Eu mesma senti um misto de medo e confusão. E sei que muitos não estão apenas chocados, mas também sentindo uma forte indignação. Eu também sinto isso. O que aconteceu representa o pior tipo de medo, aquele que a gente nem gosta de imaginar. É ainda mais assustador perceber que Aisling saiu durante o dia, quando havia bastante luz e muitas pessoas por perto, em um lugar que era considerado seguro. E mesmo assim, algo tão grave aconteceu. É um medo que todas as mulheres, e na verdade todas as famílias, carregam dentro de si. Agora, estão sendo feitos todos os esforços para garantir que os investigadores tenham todo o suporte necessário para entender os fatos e levar o processo até o fim. O responsável precisa ser responsabilizado completamente pela lei. Por enquanto, as equipes continuam trabalhando em várias linhas de investigação. Estão avaliando todos os possíveis motivos. Não descartam nem a hipótese de tentativa de roubo, nem outras alternativas. Mas, por ora, estão focados em manter a análise imparcial, considerando todas as possibilidades. A história de Aisling teve um impacto enorme. Falaram sobre ela em todos os lugares, na televisão, nas notícias, nas redes sociais, não apenas na Irlanda, mas em muitos outros países também. Como costuma acontecer quando um caso ganha grande repercussão pública, diferentes opiniões começaram a surgir na internet. E, infelizmente, muitos focaram no fato de a jovem ter escolhido uma rota um pouco mais isolada para correr. A ativista Laura Bates reagiu de forma intensa a esses comentários, explicando que esse tipo de raciocínio acaba transferindo parte da responsabilidade para quem sofreu. Ela escreveu: "Entendo porque as pessoas mencionam que ela apenas estava voltando para casa ou apenas correndo. Entendo, vem da dor e da raiva. Mas é importante lembrar, não importa o que a pessoa estava fazendo naquele momento. Cada vez que dizemos ela apenas estava fazendo isso ou aquilo, estamos insinuando que, em outra situação, tudo teria sido diferente. Mas isso não é verdade." Já se passaram 48 horas desde a tragédia e em todo o país começaram a acontecer vigílias silenciosas em memória de Aisling. Esses eventos foram organizados tanto por pessoas comuns quanto por figuras políticas conhecidas. Em cada uma dessas homenagens, milhares de pessoas se reuniram para demonstrar apoio e luto. O diretor da escola onde ela trabalhava contou que todos ficaram profundamente abalados com o que aconteceu. Era muito difícil aceitar. Até ontem, ela estava diante dos seus alunos da primeira série, sorrindo e ensinando, e hoje as crianças chegaram com os olhos cheios de lágrimas, e sua professora tão querida já não estava mais ali. Em 14 de janeiro, cerca de 100 pessoas se reuniram em frente ao Parlamento da Irlanda, em Dublin, para homenagear Aisling. Às 4 horas da tarde, o número de pessoas já havia aumentado para 1.000. Pouco depois, o então primeiro-ministro da Irlanda, Michel Martin, e o futuro líder do país, Leo Varadkar, também se juntaram à homenagem.
Leo Varadkar destacou que a tragédia envolvendo Aisling uniu toda a nação em solidariedade e indignação. A investigação avançava de forma ativa, embora a polícia irlandesa, Garda, preferisse não divulgar todos os detalhes. Já no dia 17 de janeiro, eles anunciaram um progresso significativo. Porém, essa informação não foi compartilhada com o público. Os investigadores haviam recebido uma carta preocupante, na qual alguém confessava o que havia acontecido com Aisling e pedia perdão. A carta chegou tarde da noite, às 22h44. Os detetives conseguiram rastrear rapidamente de onde ela havia sido enviada e localizaram o responsável pela conta. Esse homem relatou que enfrentava dificuldades psicológicas há muito tempo e que frequentemente exagerava no consumo de álcool, o que o fazia perder a memória sobre suas ações. Estando sóbrio, ele afirmou não ter ideia do motivo que o levou a escrever aquela carta e negou qualquer envolvimento com o que ocorreu com Aisling. Inicialmente, a polícia acreditou que havia encontrado uma pista importante, mas investigações mais aprofundadas acabaram excluindo esse homem da lista de suspeitos. Tudo precisou recomeçar. Entretanto, logo surgiu outra informação que mudaria o rumo da investigação. A polícia passou a acompanhar atentamente um homem que, 2 dias após o ocorrido, procurou atendimento médico em um hospital distante da região dos fatos. Ele tinha 31 anos. Chegou buscando cuidados médicos com cortes sérios, hematomas e escoriações no rosto. Considerando a rapidez com que a notícia sobre Aisling se espalhou pelo país, os médicos imediatamente comunicaram à polícia. O homem não conseguia explicar de maneira convincente como havia se ferido e apresentava um estado bastante preocupante. Quando os detetives chegaram, também sentiram que havia algo estranho e decidiram investigar seu histórico. Em seguida, as equipes apreenderam 2 veículos e realizaram buscas em 2 casas, uma em Dublin, a mais de 1 hora de distância, e outra a apenas 8 minutos do local da tragédia. Enquanto ainda estava no hospital, o homem foi interrogado. Ele afirmou que havia sido atacado por um desconhecido usando uma máscara azul. Na época, a pandemia ainda estava em curso e a maioria das pessoas usava máscaras, o que realmente dificultava a identificação. O homem dizia não se lembrar de quase nada, tudo teria acontecido de forma muito rápida. Os policiais mantiveram uma postura cética e mostraram a ele uma foto de Aisling. Ele afirmou que nunca a havia visto, nem pessoalmente, nem pela televisão. Às vezes assisto às notícias, mas não entendo inglês, explicou ele. Eles entendiam que havia muito mais por trás dessa história do que ele havia contado, mas decidiram dar-lhe um tempo para assimilar o que havia dito, para depois retomar a conversa. Depois de um tempo, ele voltou a falar com os detetives. Dessa vez, o homem afirmou que a pessoa que o atacou também havia feito mal a Aisling, já que eles seguiam pelo mesmo caminho. Ele insistiu que tentava ajudar a jovem e não machucá-la. No entanto, suas palavras mudaram de forma repentina. Ele soltou de repente: "Fui eu, a culpa é minha, eu fiz tudo." Ele foi imediatamente informado sobre o direito de permanecer em silêncio e que não precisava continuar falando, mas não conseguiu se conter. Entre lágrimas ele disse: "Me desculpem, eu vi a jovem, nunca a tinha visto antes. A faca era para uma corrente. Quando ela passou, eu a cortei. Ela se assustou. Eu também me assustei." Depois dessas confissões, ele chorou e perguntou: "Será que vou pegar 10 anos?" Ele apontou para o abdômen, onde se viam 3 pequenos ferimentos, provavelmente marcas deixadas pelas chaves de Aisling quando ela tentou se defender. O homem forneceu uma amostra de DNA e os resultados confirmaram. O material encontrado sob as unhas da jovem correspondia ao perfil genético dele. Enquanto os investigadores continuavam reunindo todos os detalhes do ocorrido, no dia 18 de janeiro, centenas de pessoas se reuniram para a cerimônia de despedida de Aisling.
Ela era uma luz brilhante na vida de todos e seu destino trágico abalou toda a Irlanda. O presidente do país e sua esposa ofereceram apoio aos pais, ao irmão, à irmã e ao namorado de Aisling quando eles chegaram para a cerimônia. Entre os presentes estavam o então presidente do parlamento Michael Martin, o presidente Michael D. Higgins, com sua esposa Sabina, e a ministra da Justiça, Ellen McEntee. Em homenagem a ela, escolas de todo o país realizaram 1 minuto de silêncio às 11 horas da manhã. Os colegas de Aisling também prestaram sua homenagem, alinhando-se ao longo da estrada com suas fotografias enquanto o cortejo passava. Ryan, o namorado dela, estava inconsolável. Ele fez um discurso emocionado em nome das duas famílias. Disse: "Ela foi o amor da minha vida. Vou guardar no coração cada um dos 5 anos que passamos juntos. Acredito que um dia, com a ajuda de Deus, nos reencontraremos e continuaremos construindo nossos sonhos. Adeus, meu amor, mas não para sempre. Você permanecerá para sempre em nossos corações e memórias." Esse dia já estava carregado de emoções intensas, mas ainda reservava mais um desdobramento. Foi justamente nesse dia que a polícia anunciou oficialmente que o homem monitorado no hospital havia sido preso e acusado. As notícias se espalharam rapidamente. Um homem de cerca de 30 anos foi detido sob suspeita de envolvimento na tragédia com Aisling Murphy, uma jovem professora do condado de Offaly. O correspondente David Blevins relatou que a prisão ocorreu logo após a cerimônia de despedida. Por motivos estratégicos, a polícia não divulgou detalhes no momento, mas confirmou que a investigação sobre o que ocorreu na quarta-feira levou à detenção do suspeito, que agora se encontra sob custódia na delegacia de Tullamore, conforme o 4º artigo da Lei da Justiça de 1984. O interrogatório poderia se estender por muito tempo. A polícia irlandesa, An Garda Síochána, declarou que, por enquanto, não fará comentários adicionais. No entanto, este é um momento importante na investigação. Como você bem notou, tudo isso acontece poucas horas depois de a pequena vila de Mount Bolus, no condado de Offaly, literalmente ter parado para se despedir de Aisling Murphy. Não há dúvida sobre o quanto ela era respeitada. Centenas e centenas de pessoas compareceram para prestar suas últimas homenagens. Entre elas estava o primeiro-ministro Michel Martin. E isso não surpreende, já que a história dessa jovem causou uma enorme comoção, não só na Irlanda, mas também em muitos outros lugares. As pessoas não sentem apenas tristeza, estão tomadas por um sentimento de indignação pelo fato de, apesar de todos os esforços, mulheres ainda enfrentarem ameaças. Vigílias foram realizadas em todo o país, acompanhadas de apelos por mudanças para que este evento marcasse um verdadeiro ponto de virada. E talvez essa seja a principal reflexão de hoje. Enquanto a investigação prossegue discretamente e uma prisão já foi feita, para os familiares e amigos de Aisling, este dia é uma oportunidade de lembrar da jovem bondosa e radiante que as circunstâncias tiraram tão cedo. Mais tarde foi revelado que o homem detido era Joseph Puska. Ele trabalhava na construção civil e havia se mudado da Eslováquia para a Irlanda em 2015, estabelecendo-se em Tullamore com a esposa e 5 filhos. À noite, ele compareceu ao tribunal do condado de Tullamore, onde o prédio estava lotado de jornalistas e moradores da cidade. A polícia recebeu informações adicionais sobre o comportamento de Joseph nas horas anteriores e elas foram extremamente preocupantes. Anne-Marie Kelly foi a primeira a notá-lo. Ele estava andando de bicicleta e passou por ela muito devagar, olhando de forma tão intensa e desconfortável que ela ficou assustada. Mais tarde, ela o viu novamente. Desta vez, ele caminhava empurrando a bicicleta bem atrás dela. Sentindo-se em perigo, ela acelerou o passo. Felizmente, um furgão parou nas proximidades e ela correu em sua direção. Foi então que o homem se virou e seguiu em outra direção.
No mesmo dia, Joseph também foi visto seguindo outras 3 mulheres, sendo capturado diversas vezes pelas câmeras de vigilância. Depois disso, ele acabou cruzando o caminho de Aisling. De acordo com os investigadores, as ações dele pareciam ter sido premeditadas. A polícia descreveu Joseph como alguém que, até aquele momento, nunca havia chamado a atenção das autoridades. Apesar de ter feito uma confissão no hospital, Joseph posteriormente declarou em tribunal que supostamente não se lembrava de nada e que não admitia culpa. Ele passou a apresentar uma nova versão dos fatos, alegando que havia tentado ajudar Aisling, salvando-a de outra pessoa. Enquanto isso, a investigação seguia seu curso. No dia 13 de junho de 2023, 5 pessoas foram levadas a julgamento por acusações relacionadas ao caso de Aisling Murphy. Elas haviam sido detidas em Dublin no dia anterior. Todos os 5 foram acusados de ocultar informações ou de dificultar a investigação. Marek Puska, Lubomir Kuska e Lucia Istokova foram acusados de ocultar informações importantes, enquanto Josefina Grunkova e Vera Gazieva foram responsabilizadas por atrapalhar a detenção ou investigação dos atos do suspeito. Quando o julgamento começou em 17 de outubro de 2023, a acusação já possuía gravações de câmeras de segurança, resultados de exames de DNA, depoimentos de testemunhas e também a própria confissão de Puska. Os advogados continuaram insistindo na versão de que ele havia sido vítima de um ataque cometido por um homem desconhecido. Segundo eles, foi por causa disso que ele apresentou ferimentos, e após a briga, esse mesmo indivíduo teria atacado Aisling e fugido. Alegaram ainda que 2 mulheres que passaram correndo pelo local não testemunharam uma agressão, mas sim Puska tentando ajudar a jovem. A última testemunha da defesa foi o Dr. Johan Grundling, ex-consultor de serviços de emergência e reanimação do Reino Unido. Ele prestou depoimento por videoconferência e expressou dúvidas sobre a confiabilidade da comunicação entre Puska e a polícia na noite de 14 de janeiro do ano anterior. Em sua opinião, uma cirurgia recente, o uso de analgésicos fortes, o ambiente desconhecido e a barreira linguística poderiam ter comprometido a capacidade de Puska de se expressar com clareza. O doutor observou que, antes do interrogatório, teria sido prudente consultar profissionais de saúde para assegurar que o suspeito não apresentava sinais de confusão mental. No entanto, respondendo às perguntas da promotora Anne-Marie Lawlor, o doutor confirmou que a equipe médica monitorava regularmente o estado de Puska e que, em nenhum momento, foram registrados indícios de desorientação. Ele também concordou que, no momento da confissão, a quantidade de medicamento no organismo de Puska era muito baixa, pouco mais de 8 miligramas. A promotoria criticou severamente as tentativas dele de se justificar, chamando-as de uma mentira vergonhosa. Declararam que a história do bom samaritano era ofensiva, pois nesta tragédia a única pessoa prejudicada foi Aisling. Já no dia seguinte, os jurados ouviriam os discursos finais das partes. Depois, o juiz Tony Hunt planejava resumir as provas apresentadas e explicar as normas legais aplicáveis ao caso. Estava previsto que as deliberações começariam na quarta-feira. No dia 9 de novembro de 2023, após apenas 2 horas de discussão, os jurados declararam Puska culpado por unanimidade. A decisão foi tomada após 13 dias de audiências e mais de 60 testemunhas ouvidas. A versão de Puska sobre um desconhecido que teria atacado os 2 não convenceu o júri. Quando o veredicto foi anunciado, Puska apenas cobriu o rosto com as mãos em silêncio. Dirigindo-se ao tribunal, o juiz Tony Hunt não poupou palavras. O mal está presente nesta sala e não há dúvidas quanto a isso. O dia do acerto de contas para Puska chegará. Ele disse que concordava plenamente com a decisão do júri e ficou aliviado por eles não terem perdido mais tempo com o que chamou de tolices de Joseph.
Ao mesmo tempo, destacou que isso de forma alguma refletia o trabalho de sua equipe jurídica. Apenas o material com o qual tiveram que trabalhar era extremamente fraco. O que aconteceu com Aisling foi descrito por ele como algo tão doloroso que apenas pensar já causava mal-estar. Considerando tudo que o júri precisou enfrentar, ele os dispensou de qualquer novo serviço por 20 anos. Quando os jurados deixaram o recinto, o ambiente foi tomado por aplausos. Na sexta-feira, 17 de novembro de 2023, chegou o dia da leitura da sentença de Joseph. O juiz Tony Hunt disse a ele que só havia um veredito possível e que era mais do que merecido. Joseph Puska recebeu a pena obrigatória de prisão perpétua. Ryan se dirigiu a ele com as seguintes palavras: "Você nem imagina o quanto nos amávamos. Por sua causa, nunca poderei me casar com minha alma gêmea. Por sua culpa, agora terei que seguir vivendo sem ela." Você sorriu, zombou e não demonstrou um mínimo de arrependimento. E isso revela exatamente quem você é. A personificação da pura maldade. Quando chegar a sua última hora, que você esteja onde merece estar, antes mesmo que o céu tome conhecimento da sua partida. Durante todo esse tempo, Joseph evitou encarar aqueles que lhe dirigiram a palavra, inclusive o juiz. O Sr. Hunt acrescentou que, se pudesse, teria considerado uma pena ainda mais severa. O magistrado ressaltou: antes que qualquer possibilidade de libertação seja sequer cogitada, quem for decidir deverá lembrar que ainda hoje não sabemos por que ele fez aquilo com Aisling. Ele jamais mostrou remorso, nunca expressou compaixão e constantemente mentiu sobre o ocorrido. Tudo isso será levado em conta. Logo após a sentença, ele foi transferido para outra prisão e colocado em uma cela especial sob vigilância contínua. Segundo algumas informações, durante o julgamento ele já havia tentado ferir a si mesmo e os detentos comentavam que não pretendiam deixá-lo em paz. Apesar de tudo o que aconteceu, a família de Joseph continua acreditando em sua inocência. Gostaria de fazer uma menção especial à família de Aisling, sua mãe Kathleen, seu pai Ray, sua irmã Amy, seu irmão Carl e, claro, seu amado Ryan. A coragem, a dignidade, a resiliência e a força deles, ao longo de todo esse período tão difícil, despertam profunda admiração. Em nome da polícia de Angarda Triocana, quero assegurar a eles que continuaremos a oferecer todo o apoio necessário. E agora, em nome da família Murphy, gostaria de expressar minha imensa gratidão a todos os parentes, amigos e a nossa comunidade pelo apoio constante desde o dia 12 de janeiro de 2022, quando nossa Aisling nos foi tirada. Desde o primeiro dia, sentimos uma enorme onda de apoio e carinho vindo dos irlandeses, tanto dentro do país quanto de fora. Ela não era apenas uma parte importante da nossa família, mas também uma verdadeira luz para toda a nossa comunidade, a qual se dedicava ano após ano com tudo o que podia oferecer. É impossível expressar em palavras o quanto somos gratos a todos os membros da equipe da Angada Tricona pelo trabalho minucioso e atencioso que realizaram. Nossa gratidão especial à equipe de promotores, ao juiz Hunt e também aos nossos oficiais de apoio familiar, a sargento Lucy McLaughlin e o detetive Alan Burke. Queremos também agradecer ao serviço de apoio às vítimas no tribunal. Sempre estiveram ao nosso lado, prontos para ajudar em qualquer momento. Expressamos nosso reconhecimento aos jurados, que mesmo diante de materiais extremamente difíceis, conseguiram atravessar esse processo com paciência e firmeza. Para nós, é vital que quem cometeu esse ato terrível nunca mais possa causar mal a nenhuma mulher. Obrigado.
É visível o quanto Aisling significava para tantas pessoas e a força da indignação pelo que aconteceu, não apenas na sua comunidade de origem, mas em toda a Irlanda. Essa tragédia deu início a conversas importantes sobre segurança, educação e a necessidade de seguir lutando pela proteção de mulheres e garotas. As pessoas se uniram, demonstrando uma solidariedade impressionante. Cada história como essa é difícil e dolorosa para muitos, mas às vezes, alguns casos tocam tão profundamente os corações que ressoam além das fronteiras, deixando uma marca impossível de apagar. Foi assim com os casos de Sarah Everard no Reino Unido, Anna Kriegel e Jill Meagher na Irlanda e na Austrália, e agora com Aisling Murphy. Seu parceiro Ryan confessou que a parte mais difícil é saber que terá que manter viva a memória dela por muito mais tempo do que os momentos que puderam viver juntos. Amy contou que ainda hoje são perseguidos por pensamentos dolorosos sobre não terem conseguido estar presentes naquela hora. Aisling sempre cuidava de todos ao seu redor, mas quando ela mesma precisou de ajuda, não havia ninguém por perto. Como irmã mais velha, não consegui protegê-la enquanto estava entre nós, mas agora a minha missão é manter viva a sua memória. E em nossa casa, sempre haverá um lugar posto para 5 pessoas à mesa.